alegria enorme. E todo esse não é porque eu estou numa igreja nova, não é porque hoje eu sou um seminarista, né? Porque eu acho que são rótulos que a gente conquista, né, no decorrer da vida, dependendo do nosso chamado ou não. Mas para mim é a maior responsabilidade de trazer a mensagem da parte de Deus. E uma responsabilidade ainda maior, né, de fazê-los entender aquilo que Deus colocou no meu coração. A minha oração hoje é para que Deus fale ao coração de vocês através da minha boca, mas não aquilo que eu quero falar para vocês, mas aquilo que Ele quer colocar no coração de vocês. Amém? Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo texto lá em Êxodo, texto de Êxodo capítulo 3. É um texto um pouco extenso, então vou pedir para que os irmãos leiam junto comigo. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 15. Até o versículo 14. A gente vai ler o versículo 1 até o versículo 14 de forma alternada. Amém? Amém. Ai, projetado ali. Desculpa. Na minha igreja não é assim. Leiamos então, irmãos. Êxodo 3, a partir do capítulo 3, a partir do verso 1, diz: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor, e ele voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para os seus. Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir da terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, um lugar onde o cananeu, o heteu, o amorreu, o heveu e o jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu lhes enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: Eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu
convidar hoje vocês a pensar junto comigo, né? A gente fantasiar um pouco na nossa mente, a gente imaginar quão maravilhoso que deve ser na nossa vida a gente cumprir o nosso propósito firme e real da nossa vida, levando em consideração, né, que nós já conhecemos a Deus, acreditamos que nós conhecemos a Deus. Imagina o que deve ser você viver realmente esse propósito. Qual o sentido da tua vida? O que você está fazendo aqui? E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele não descobriu o propósito, ele não viveu o propósito nesse momento, mas aí a gente conseguiu ver que Deus tinha algo separado para ele. Deus tinha algo separado para o povo dele. E quem é esse Deus? Né? Que propósito é esse que Deus tem para a nossa vida? Que propósito é esse que Deus tem para a nossa igreja, para o nosso povo? E trazendo uma contextualização do que estava acontecendo ali, né? Onde Deus aparece através de uma teofania, de uma forma sobrenatural, através de um fogo no meio da sarça, e o fogo não consumia a árvore. E pouco antes disso, se a gente for parar para pensar, quem era Moisés? Moisés era um garoto que vivia num contexto de opressão, um contexto onde toda a sua terra e todos os seus, como eu posso dizer, os habitantes, os seus conterrâneos, se eu posso dizer assim, estavam sendo oprimidos no Egito, né? E a gente vê desde o começo da vida de Moisés que Deus tinha um propósito na vida dele. O faraó do Egito viu que os hebreus estavam crescendo e de repente ele falou que isso está errado, eles estão crescendo, eles estão ficando muito mais fortes do que nós, a gente tem que resolver isso. Então ele decide matar todos os meninos, né? E dentro disso tudo, dentro desse contexto geral, eu estou falando isso de forma bem resumida, a gente conhece a história de que a mãe de Moisés, Joquebede, coloca ele no cesto e coloca ele no rio, onde ele é achado pela princesa. E a partir daí Moisés cresce no palácio, é criado no meio dos egípcios, aprende a cultura dos egípcios, né? Mas ele sabe e ele percebe que ele não faz parte daquilo dali. E quando ele já estava mais moço, e de repente percebendo a opressão de que os egípcios estavam fazendo, né, com os hebreus, e ele acaba matando um egípcio por estar batendo em alguém que fazia parte do seu povo. Depois daquilo dali ele foge, né, com medo, não sabe o que vai acontecer, porque ele matou um egípcio, ele matou uma autoridade. E dentro desse contexto, Deus aparece a Moisés, porque Deus tinha um propósito para Moisés. Propósito esse que no final da mensagem a gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, nessa mensagem que eu quero propor, né, diante do propósito do grande eu sou, eu quero convidar vocês a pensarem em 3 pontos, na verdade. E o primeiro é conhecer o Deus do propósito. Quem é que pode falar realmente que conhece a Deus? De repente, talvez alguém que tenha tido uma experiência pessoal, uma experiência íntima com Deus, um milagre, né? Hoje nós estamos aí orando pela vida do meu tio, né? Que precisa passar por um procedimento cirúrgico, todo mundo aqui acredita que sabe. E pessoas como meu tio, ou de repente outras pessoas que de repente foram curadas de um câncer, curadas de alguma doença, talvez essas pessoas podem falar como Jó falou, né? Uma irmã citou aqui mais cedo. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Mas será que nós realmente conseguimos perceber quem é Deus? E lá em Oséias 4, versículo 6, ele diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E quando ele falava de falta de conhecimento, ele falava de falta de conhecimento de Deus, né?
nós não conhecemos o Deus que buscamos. Muitas vezes o fato de não entendermos esse propósito, talvez seja até em função da nossa religiosidade. Lá em Êxodo, no versículo 3 até o versículo 6, a gente percebe que quando Moisés chega na sarça, Deus fala para ele: para onde você está, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés não sabia o que era aquilo ali. É algo extraordinário, né? Fora do comum. Uma árvore pegando fogo, mas a árvore não se consumiu. O que é isso? Muitas das vezes, quando a gente se coloca na presença de Deus, a gente está diante de Deus, a gente está diante da igreja, né? A gente não consegue perceber quem é Deus, muitas das vezes por conta da nossa religiosidade, né? Uma coisa que eu converso muito, falo muito com a Jaiane, né? Às vezes a gente fica pensando assim: cara, tem gente que... eu não acho que isso aconteça aqui, mas a gente sabe que isso acontece em algum lugar. Tem pessoas que têm medo de estar aqui dentro da igreja e mentir dentro da igreja. Mas como que a pessoa não tem medo ou não percebe que é mentira que ela faz aqui dentro da igreja, mas lá fora? Eu acredito que, como disse o profeta, o povo se destrói porque o pecado que você mesmo, você pode cometer lá fora porque Deus está te vendo. Mas, então quem é Deus? A gente pode esgotar, né? Acabar com as possibilidades de explicar quem é Deus. No catecismo, né, da nossa igreja, de Westminster, diz o seguinte: Deus é um ser espiritual, infinito, eterno, imutável, onipresente, todo suficiente, insondável e perfeito, né? Os atributos de Deus diz que Deus é infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia, clemência. Deus é espiritual, infinito, eterno, que mostra a sua independência, a sua separação em relação à criação. Apesar da criação de Deus refletir a sua glória, a gente não pode ver através da criação exatamente quem é Deus. Mas eu quero convidar você. Quem aqui veio do interior e já foi para um interior de uma cidade, seja de Minas, Espírito Santo, né? Acredito que muitos já devem ter tido a oportunidade de chegar no interior, e coisa que a gente fala muito na cidade, quando a gente olha para o céu, a gente não vê as estrelas aqui, né? Mas quando a gente vai para o interior, a gente consegue ver um céu lindo, estrelado e maravilhoso. E vamos, junto comigo assim, dar uma viajada um pouquinho nesse céu, para a gente entender, através da criação, do tamanho da criação, quem é esse Deus. Certa vez um pastor, né, o Luciano Bonilha, ele numa pregação, ele contou essa história, né? Na verdade é um fato, que diz o seguinte: se por acaso descobríssemos um foguete que anda na velocidade da luz, em aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, viajando em 1 hora, esse foguete viajaria 1 bilhão,07 km por hora. Se tivéssemos essa competência de criar esse foguete para chegar na estrela mais próxima do nosso sistema solar, que se chama Próxima Centauri, nós gastaríamos 7 anos e 8 meses para chegar até lá. Vocês conseguem ter noção do que é isso? Quantos anos tem o garotinho que orou aqui agora? 5. Ele faltaria 2 anos e 8 meses ainda para ele chegar lá, né? Beleza, ainda tem mais. Ainda assim, a gente não atravessaria a nossa galáxia, Via Láctea, que tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, de uma ponta a outra. E imaginar que existem milhões de sóis e luas e grandezas muito maiores do que o próprio Sol. E ainda que se a gente conseguisse atravessar a galáxia, né, para a próxima galáxia de Andrômeda, nós devemos entender que existem milhões e milhões de outras galáxias no universo. Tem como a gente mensurar o tamanho do nosso Deus? Tem como, diante de uma simples aparição, como apareceu para Moisés, ele perceber quem é Deus, somente porque uma árvore estava pegando fogo? A gente peca por falta de conhecimento. A gente peca por não buscar.
É óbvio, irmãos, que se a gente lê e relê, lê de cabeça para baixo, lê para frente e para trás, a gente não vai obter todas as respostas. Porque o conhecimento eterno, o conhecimento infinito não pertence a nós, pertence a Deus. Mas nós estamos aqui para viver e para entender e para buscar, e está escrito aqui qual o propósito que Deus tem para mim e para você. Moisés, quando escreveu o Salmo de número 90, ele pôde contemplar e reconhecer um pouco da glória de Deus. Quem puder abrir, eu vou estar lendo aqui a minha versão um pouco diferente. Diz o seguinte, a oração de Moisés: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que se formasse a terra, o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó, quando dizem, retornem ao pó, mortais. Para ti 1000 anos são como um dia que passa, breve como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como uma enchente. Elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã, brota, floresce, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pelo poder da tua ira, ficamos apavorados com a tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos diante deles. Passamos a vida debaixo da tua ira e terminamos os nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam até os 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Grande é a tua fúria, e como o temor de que és digno. Ajuda-nos a conhecer como a vida é breve, para que consigamos e vivamos com sabedoria. Mais uma vez, esse texto nos mostra que nós necessitamos de conhecer a Deus, nós necessitamos compreender e reconhecer quem nós somos diante de toda essa criação. Quando o texto fala, né, ficamos apavorados com a tua fúria. Quem não tem medo de chegar na praia, né, e ver aquele oceano? A gente não tem noção de até onde vai a criação de Deus. E a única maneira de nós vivermos o propósito de Deus, que esse é o objetivo da mensagem, é a gente entender que a gente precisa conhecê-lo em primeiro lugar. E o segundo ponto, nós precisamos entender o que nos afasta de Deus. Lá em Gálatas, né, no capítulo 1, versículo 6 e 7, Paulo exorta a igreja de Gálatas e ele diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que me chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Por que eu coloquei esse texto aqui, né? Eu não estou aqui para falar da igreja dos Gálatas, mas naquele contexto eles estavam vivendo, né, algumas doutrinas que afastavam eles realmente daquilo que Paulo ensinou. Paulo falou, faz X. Eles estavam fazendo A, B, C, D, Y, Z, mas eles não estavam fazendo X. Só que quando a gente conhece o propósito de Deus, né, a gente entende o propósito que Ele criou para a gente, se a gente quiser viver a plenitude desse propósito, nós precisamos desenvolver, né? Paulo não fala desenvolver a nossa salvação, e ele exorta a igreja porque a igreja estava se afastando, e é isso que eu quero convidar os irmãos a observar alguns temas e alguns assuntos onde faz com que a gente esqueça Deus, né? O primeiro, quero falar do individualismo e da autossuficiência, né? Quantos de nós não tem suas vaidades? Quantos de nós não tem algumas questões, né? Eu, por exemplo, eu estou me formando em educação física.
E quando eu estou na casa, tem alguns alunos que estão fazendo exercício errado, estão desenvolvendo a hérnia de disco, por exemplo. Aí você chega na maior humildade querendo ajudar, porque a gente está lá para ajudar, e fala assim: posso te ajudar? O movimento está errado, posso corrigir? Não, que eu sempre fiz assim, que eu não sei o que tal. A pessoa quer ter razão. A pessoa quer ter razão. A pessoa quer viver no mundo dela, no mundo individual, no mundo. A minha presença já preciso de você. Eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso escutar a pregação do pastor. Eu não preciso ouvir exortação. Ah, mas está fazendo coisa errada. Não interessa, não te perguntei que estou fazendo coisa errada, não. O dia que eu precisar da tua opinião, eu vou. Amém, irmãos? Conhecemos ou não conhecemos vocês assim? E às vezes nós somos assim e nós devemos, né, observar isso na nossa vida. A dependência, outro ponto, a dependência excessiva da aprovação humana. Irmãos, infelizmente, quantas vezes a gente vive dentro da igreja isso? A aprovação de desenvolver um sermão e estar aqui pregando e tudo mais, e quando descer ali e falar assim: ô Tico, lá na tua igreja ninguém elogiou. Ninguém elogiou. Eu estou falando esse exemplo aqui porque eu não quero citar outro exemplo, os irmãos acharem que eu estou falando de alguém, por favor, tá? Mas às vezes a gente tem esse desejo, e às vezes a gente, né? A gente tem, ó, o Ramon anda de bike lá, né, Ramon? Caraca, eu fiz 150 km de bike. Pô, Ramon, caramba. Andou bem, cara. O cara, né, tá vivendo a vida fitness. Quanto de nós isso é natural do ser humano. Porém, é algo que nos afasta do nosso propósito, né? Nos afasta do Deus do propósito, né? O materialismo e a busca por segurança financeira. Aos mais novos, né, que estão saindo do ensino médio e indo para a faculdade, ou aqueles que já passaram por esse período aí, quem não almeja um emprego bom? Mas nós vivemos numa realidade onde as pessoas estão abrindo mão de estar aqui, estão abrindo mão de estar conosco dentro da igreja, de congregar, por correria da vida. Ah, porque meu trabalho está muito cansativo. Irmãos, depois de 2020, eu acredito que vocês sabem que muitos estão trabalhando em home office, né? Aos mais experientes aqui dessa casa, quantos de vocês já trabalharam em trabalho braçal, depois ao final de semana tiveram que vir para cá trabalhar com as crianças, né, tia? Dar aula, né, na semana toda, presencialmente, para um monte de crianças, depois chega aqui, ó, preparar um estudo para a escola dominical, preparar um estudo para as crianças, que seja. Às vezes o materialismo afasta a gente. A Bíblia diz que nós devemos confiar. É um outro assunto, mas é um assunto real e presente nas nossas vidas. A gente precisa entender que o que Deus nos dá é suficiente. Muitas das vezes coisas que nós queremos e coisas que nós almejamos são coisas que simplesmente nos afastam de Deus, porque a gente busca, sem perguntar para Deus qual é a vontade dele em relação a isso. E o outro ponto diz, né, exatamente sobre isso, sobre a falta de discernimento e a falta de sabedoria nas decisões cotidianas. A gente, muitas das vezes, quando está indo para o emprego ou está para tomar uma decisão, seja de comprar um carro, comprar uma casa, seja diversas decisões que a gente toma na vida todos os dias, e todos os dias a gente tem que tomar uma decisão. Qual foi a última vez que a gente colocou diante de Deus e falou assim: Deus, isso é realmente da tua vontade? Qual foi a última vez que nós colocamos diante de Deus e falamos assim: Pai, eu preciso disso, isso vai glorificar o teu nome? Porque nós, irmãos, nós somos chamados para sermos filhos de Deus, e tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem que ser para glorificar o nome de Deus. A estagnação espiritual e o conformismo com a cultura secular também é um assunto muito presente dentro das nossas igrejas, né? Quando a gente quer trazer aquilo que eles estão fazendo lá fora aqui para dentro.
Ou uma estagnação espiritual, simplesmente, não, beleza, não estou fazendo o que eles estão fazendo lá fora, mas eu estou vivendo uma vida tranquila, estou vivendo o que Deus quer para a minha vida. Mas muitas das vezes, aquilo que você está fazendo não é suficiente. E por fim, o pecado não tratado, porque tudo isso são tendências que o nosso ser, né, o nosso eu, cheio de pecado e que veio do pecado, são coisas que a gente tende a fazer, são coisas que nós já somos inclinados a errar dessa forma. E o pecado não tratado nos leva a um afastamento, a uma frieza espiritual, leva a sermos autossuficientes e tudo isso que nós citamos aqui. E por fim, o terceiro ponto que eu quero trazer aos irmãos diz o seguinte: fugir do mal e fazer o que é certo. Salmo 51 diz o seguinte, irmãos: Deus não Deus ofereceria. Também não quer holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeita um coração humilde e arrependido. Muitas das vezes a gente, nessa nossa luta de fazer o que é certo, né, a gente acaba se sacrificando. Como posso dizer, né, isso? Às vezes a gente abre mão de estar com a nossa família, às vezes a gente abre mão de estar com nossos amigos, de edificar alguma alma. Irmãos, entendam bem, saibam diferenciar um pouco as coisas de... Eu não estou falando que você não deva vir para a igreja, mas esse espaço não pode ser um ídolo para o seu coração. O seu cargo não pode ser um ídolo para o seu coração. Deus não quer que você deixe de existir, deixe de fazer as coisas da tua vida, porque o nome dele é glorificado através da tua vida. A maneira que você se porta dentro de casa, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. Deus não quer sacrifício, Deus não quer sangue, porque senão no Antigo Testamento a gente ia ver um monte de gente sendo sacrificada, né? Muito pelo contrário, o sacrifício que Deus quer é um coração quebrantado. Não é eu chegar cedo na igreja, né, para o ensaio, e ensaiar revoltado com o irmão que chegou atrasado. Caralho, ele chegou atrasado de novo, não é possível. Eu vivi muito isso, irmão. Eu sou militar, para quem não sabe, né? E eu sou muito chato com hora. E às vezes eu ficava incomodado, porque eu morava longe da igreja, e eu chegava, o ensaio era 7, eu chegava às 6h30, o ensaio começava às 9. Aí tu pensa assim, não é possível que o tempo dessa galera é mais importante que a coisa, só pode ser. Aí eu chegava mais cedo ainda, para ter argumento, né? Para falar. Eu chegava e falava assim, não, eu cheguei mais cedo, eles estão mais errados ainda. Irmãos, não é isso que Deus queria de mim, não é isso que Deus quer de você. Deus quer um sacrifício de coração quebrantado, de você chegar e entender que a necessidade que você tem da graça de Deus é a mesma que o irmão tem, e a necessidade que o irmão tem da graça de Deus é a mesma que você precisa. Não existe pecado menor, não existe pecado maior. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos nós, não tem um aqui que pecou menos ou que pecou mais. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Mas o nosso senso de justiça, o senso de justiça pecaminoso, faz com que a gente queira que de repente um presbítero, um pastor, chame a atenção para o irmão que está chegando atrasado sempre. Mas quando passou pela tua cabeça de chegar no irmão e falar assim, irmão, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Está acontecendo alguma coisa? Porque é para isso que Deus nos chamou, irmãos.
É para isso. Como a gente vai convencer alguém de que essa pessoa necessita de graça, se aos nossos irmãos a gente não oferece graça, a gente não oferece piedade, misericórdia? Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. A gente vê na história de Moisés que ele errou diversas vezes, né? E muitas das vezes, por não conhecermos mais uma vez, a gente acaba fazendo o que não é certo. Mas conhecendo o propósito de Deus, conhecemos o Deus, do propósito, nós temos que parar para refletir. E qual o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Não é comum, mas se alguém quiser, alguém pode dizer? Qual o propósito de Deus para a sua vida? No catecismo de Westminster, né? Diz: qual o fim principal do homem? Louvar a Deus. O principal do homem é? Louvar a Deus e graça da companhia para sempre. É graça para sempre. Nós temos nos glorificado. Eu quero te trazer uma notícia muito importante para a sua vida, irmão. Nós acreditamos que Jesus morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados. Amém? Amém. Amém? Você não tem certeza. Amém mesmo. Jesus morreu na cruz para livrar você dos seus pecados. Amém. Para te limpar dos pecados. A Bíblia diz que depois do seu sacrifício, através do seu sacrifício, nós nos tornamos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E o propósito disso tudo, o propósito da cruz, irmãos, é a sua salvação. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Deus, o Criador de todas essas coisas, deu o Filho dele para morrer pela sua vida. Nenhum sacrifício humano, nenhum ser humano, nenhum sangue derramado humano seria o suficiente. E com o nosso senso de justiça comum, a gente pensa assim: como que a gente vai ser suficiente para Deus? Como a gente vai se restabelecer, se justificar diante de Deus? Não tem como. Mas Ele te amou, meu irmão. Lá em João 3, no versículo 16, um versículo muito conhecido, né, dos irmãos, diz o quê? Porque Deus amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. não pereça, mas Nem a vida eterna. esse é o propósito de tudo que Deus nos fez e nos chamou e nos criou. Quando Deus chama Moisés e mostra para ele: Moisés, ó, eu tenho plano. Eu tenho um plano para você, o meu povo. E agora eu estou chamando você e estou te enviando. Você vai viver o propósito que eu tenho para você. Você vai viver a história que eu escrevi para você. E no decorrer da caminhada, depois quando a gente vê que Moisés sai do Egito diversas vezes, infelizmente ele acaba se desviando do propósito. Ele acaba fazendo o que não era da vontade de Deus. Mas por fim a gente consegue perceber que era a salvação do povo. Deus queria levar o seu povo para uma terra que emanava leite e mel. E hoje, irmãos, através do sangue de Jesus, é isso que Ele tem para a sua vida. É isso que Ele tem para a minha vida. Como não temer esse Deus que entregou o seu Filho para morrer no seu e no meu lugar? Ele te ama e Ele te chama pelo teu nome, meu irmão. Pelo teu nome. Eu não conheço o nome de vocês todos, mas Ele conhece o teu nome. E assim como a mulher samaritana, Ele conhece o que você fez na tua vida. Mas depois do sacrifício dele,
e do teu sacrifício de um coração arrependido e quebrantado diante dele, a partir do momento que eu entender e respeitar e temer quem é esse Deus, a gente vai perceber o tamanho do amor dele por nós. E aceitando Jesus, né? Entendendo, né? Qual o valor de Jesus na minha vida. Eu fui chamado por ele, beleza, e agora eu preciso entender por que ele me chamou. E a partir do momento que a gente entende que ele te chama pelo nome, a gente entende que só ele pode dizer para você: o seu pecado está perdoado. E um dia, para a glória de Deus, irmãos, a gente vai escutar: vinde, benditos do meu Pai. Amém. Recebam como herança o reino que ele nos preparou para vocês desde a criação do mundo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O reino que ele preparou para mim, para você, desde a criação do mundo. Deus eterno, Deus que está fora das quatro linhas, né, para quem gosta de futebol. Está fora daquilo que a gente consegue imaginar. Imagina ele te chamando: vem comigo, vem para o meu lado. É esse Deus que tem propósito na sua vida. Se entregue diante dele, se humilhe diante dele. Perceba que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se para sempre nele. E quando eu perguntei se vocês, quem eu gostaria, né, de viver a plenitude, né, do propósito de Deus, é realmente isso. Como o salmista diz, né, e pede: Deus, restaura a alegria da minha salvação. A gente só consegue alegria plena aos pés da cruz. A gente só consegue alegria plena diante de Jesus quando a gente entende aquilo que ele quer para a nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente conversou aqui agora há pouco, todos aqueles pontos, né, que nos afastam de Deus, tudo aquilo só traz canseira e enfado. E a gente vai correr atrás de riqueza, de razão, né, de diversas outras coisas que não levam a gente a lugar nenhum. A gente chega aos 70 e nos melhores chegou aos 80 anos, mas ainda assim a nossa vida vai como um sopro. Então o convite que eu quero te fazer para você refletir nisso e praticar é: agora você conhece o propósito da sua vida? Você consegue entender qual é o propósito da sua vida? O que você está fazendo nessa terra? Estou dizendo que você veio fazer aqui hoje, não. Hoje todo mundo sabe que a gente veio aqui glorificar o nome de Deus, amém? Amém. Mas você já conhece o propósito da sua vida? Eu te convido a meditar sobre isso. Ler a palavra de Deus. A gente sabe que tudo vem dele. Uma coisa que eu e minha esposa falamos com os adolescentes lá na igreja é nós aproveitarmos isso. Se eu sei que tudo vem do Senhor, peça a Deus: Deus, me dá vontade de te buscar, me dá vontade de estar mais próximo de ti, porque tem dia que a gente realmente não está bem, a gente não acorda legal, mas peça a Deus: Deus, eu não estou bem, me surpreenda hoje, mostra que o Senhor está comigo, me dê olhos espirituais para que eu não espere que uma sarça pegando fogo na minha frente faça eu perceber a tua presença, mas que eu consiga perceber a tua presença nas coisas ordinárias desse mundo. Um simples levantar, um simples bom dia que eu recebo na rua. Isso é errado, né, no Rio. É verdade. Você tem, e para aqueles que já entenderam, você tem se alegrado no propósito de Deus para a sua vida? Você tem se alegrado no chamado que Deus te deu? Geralmente quando a gente fala em chamado, né, a pessoa pensa que te chamou para ser pastor. Não. Jesus é um instrumento, louvando, indo visitar alguém que precisa. Sabemos que existem pessoas com dom de visita, de oração, né?
Pessoas que oram pela nossa vida e a gente sai completamente satisfeito e cheio do Espírito Santo, né? Você tem celebrado o propósito de Deus na sua vida? E por fim, onde você tem depositado a sua esperança? São perguntas que eu coloquei no fim para a gente meditar, porque não adianta, irmãos, a gente colocar a nossa esperança em coisas aqui da terra. Para ficar aqui. No dia que o nosso caixão fechar, para a glória de Deus, nós vamos ver. Qual é a sua esperança nos momentos de dificuldade? Você tem esperança de que um Pix caia na tua conta e resolva todos os teus problemas? Já ajuda. Mas não é para isso que a gente está aqui. Você não foi feito para ficar nessa terra. Você não foi feito para viver uma vida medíocre. Você foi feito para a glorificação de Deus. E a glorificação de Deus não diz a você que você vai ter a melhor vida, você não vai passar por dificuldade. Mas a gente glorifica a Deus entendendo para onde a gente vai depois daqui. O que a gente vai fazer depois desse vídeo? Amém, irmãos? Quero convidar vocês a se colocar de pé e fazer essa oração junto comigo. Que Deus tenha tocado no coração de vocês com essa mensagem, não para minha glória, mas para que realmente vocês saiam daqui e meditem nessa palavra. Porque Deus é suficiente, a palavra do Senhor é suficiente na sua vida, irmão. Você pode estar passando a dificuldade que for, seja o que for que você esteja passando na sua vida, mas Deus é suficiente. A mensagem da cruz é suficiente. Aquilo que vocês ganharam de graça, mesmo sem merecer, é aí que vocês devem colocar o seu coração, devem colocar a sua esperança. E glorificado seja o nome de Deus por isso. Amém. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, Deus. Glorificado seja o teu nome, como diz a tua palavra, Senhor. A tua criação te ama. A tua criação reflete quem tu és, Deus. E quando nós vemos isso, Deus, nos dá vontade de adorar também. Nos dá vontade de estarmos mais próximos de Ti. Mas eu te peço, Deus, nós estamos diante de Ti e te pedimos, nos dê olhos, Pai, para perceber o Teu amor, Senhor, para nós. Muito obrigado, Senhor, por nós, Deus, da maneira, Senhor, que nós deveríamos ser tratados, Pai. Mas o Senhor nos vê e nos olha com um olhar de piedade, de misericórdia, de graça, Deus. E te pedimos para que o Senhor nos olhe assim, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. Para que todos os dias nós venhamos levantar e lembrar, Senhor, daquilo que pode nos dar esperança, Senhor, que é a Tua salvação em Cristo Jesus, Deus. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, para que o Senhor venha de encontro com cada vida, começando pela minha, Deus. Porque todos nós necessitamos da Tua graça, Pai. Todos nós necessitamos da Tua misericórdia, Deus. Então eu te peço, Senhor, venha, Senhor, ao nosso encontro. Nos dê a alegria da Tua salvação, Pai. Nos dê a paz, Senhor, de estar na Tua presença, Deus. Que todos os dias da nossa vida, Senhor, nós tenhamos o prazer de Te sentir, de Te adorar e fazer aquilo que é certo, Senhor, perante os Teus olhos, Deus. Afasta-nos, Senhor, dos maus caminhos, Senhor, e guia-nos pelos Teus caminhos eternos. Amém, Pai. Jesus. O Senhor conhece, o Senhor sonda o nosso coração, então te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco, que a cada dia possamos Te buscar, que a cada dia possamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, escola, ou qualquer lugar que venhamos andar, Senhor, nós verdadeiramente venhamos ser luz, venhamos ser sal dessa terra, Deus, para que as pessoas olhem para nós e
perceba que ali há um servo do Senhor. Que nós venhamos refletir, Senhor, como um espelho a tua imagem. Mas que eles não vejam a nós, Senhor, mas somente a ti, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida dessa igreja. Muito obrigado pela vida desses irmãos. Venha de encontro, mais uma vez eu te peço, a cada coração. Cura, Senhor, o que tiver que curar. Trata do que tiver que tratar, Pai. Afasta todo o medo, toda a ansiedade, toda a angústia. Sabemos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida e por isso te louvamos, Deus. Muito obrigado. Seja conosco, Senhor, no início dessa semana. Que seja uma semana abençoada na tua presença, Senhor, e que a cada dia venhamos meditar naquilo que o Senhor falou aos nossos corações, Deus. E que no próximo domingo venhamos estar com prazer, Deus, de estar na tua casa. Seja aqui, ou seja em Cosmos, ou qualquer igreja, Senhor, que nós estejamos, Deus. Que o teu nome venha ser glorificado e que venhamos encontrar a verdadeira plenitude, Senhor, da alegria da nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Deus. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.